Olá irmão, que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Tudo bom com você, com sua família, com sua unidade, com seu trabalho e com seu estudo? Espero realmente que sim. Vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é Doutrina e Convênios, das sessões 23 a 26, e o que nós podemos aprender de cada uma. A sessão 23, ela foi recebida por Joseph Smith em abril de 1830, relembrando o mês que a igreja foi organizada nesses últimos dias, para Oliver Cowdery, seus irmãos Hiram e Samuel Harrison Smith, seu pai Joseph Smith Sr. e para o irmão Joseph Knight Sr., que eles tinham um desejo sincero de poder servir, de poder ajudar, de poder colaborar com a obra do Senhor. E o profeta recebeu uma revelação para cada um deles, foram em 5 revelações, na verdade, mas teve orientação específica para cada um, e todas elas se aplicam também a nós, como orar, se acautelar contra o orgulho, fortalecer a igreja, orar em família, tudo que podemos aprender, a gente pode sempre, quando veio substituir o nome da pessoa e colocar o nosso. Vamos, porque a voz do Senhor, a voz de um, é a voz para todos. Aí o versículo 20, o 7 da sessão 23. Eis que é teu dever unir-te à igreja verdadeira e fazer com que tuas palavras sejam continuamente de exortação, para que recebas a recompensa do trabalhador. Amém. Esse versículo foi dado mais especificamente para Joseph Knight Sr., mas que pode servir para todos nós também, como falamos. Ele disse que devia se unir à igreja, ele devia ser batizado para ser confirmado e ajudar na exortação, falar das palavras para as pessoas e receber as bênçãos de fazer o serviço missionário. Na verdade, tudo o que fazemos na igreja tem sempre todos o mesmo objetivo, que é o serviço missionário. Tudo se resume a serviço missionário, a proclamação do Evangelho, o aperfeiçoamento dos santos, a redenção dos mortos, todas as coisas na igreja têm realmente o tema e o fundo como é a obra missionária, ok? A sessão 24 agora, ela foi dada a Joseph Smith e Oliver Cowdery em julho de 1830. Embora tivesse passado 3 meses, ainda não tinha completado 4 meses da restauração da igreja, a perseguição já era muito grande e os líderes eles foram buscar segurança e as próximas 3 revelações foram dadas através disso, para que eles pudessem ser fortalecidos, encorajados e instruir os demais irmãos. E nessa ocasião, por exemplo, a esposa de Joseph Smith, Emma Smith, ela foi batizada. Para todos nós, a reunião batismal costuma ser uma reunião bem espiritual, bem tranquila, mas já para ela não foi tão assim. Pelo contrário, devido às grandes perseguições que estavam, a gente viu que Joseph ele havia começado a receber perseguições desde quando ele teve a primeira visão, que ele começou a ser perseguido, e ele ainda era jovem na época que aconteceu, e mesmo na restauração da igreja. Ele ainda era uma pessoa nova, ele não era uma pessoa assim tão idosa e tal, mas as perseguições foram grandes, implacáveis, e tanto que mesmo a reunião batismal de Emma, sua esposa, não foi nada fácil, foi uma situação complicada e tal. E que situação, hein? A gente vê a igreja
o povo do Senhor nunca teve sossego, nem na época antiga e nem nessa época atual. E aí Joseph ele foi chamado para traduzir e explicar as Escrituras. Os versículos que vamos ler agora dessa sessão é o conselho que foi dado a ele, Joseph, e aos irmãos da época, mas que também, mais uma vez dizendo, servem a todos nós. No versículo 3, magnifica teu ofício e após haveres semeado teus campos e os teres protegido, vai depressa a igreja que está em Collinsville, Fayette e Manchester, e eles sustentar-te-ão, e abençoá-los, e tanto espiritual como materialmente. Que está falando, né, de magnificar, ou seja, de exercer o chamado com honra e de ir lá para esse lugar que ele devia ir, Collinsville, e que lá ele ia receber a ajuda de outros irmãos da igreja, e o Senhor faz a promessa que ele também iria abençoá-los. Mesma coisa podemos fazer hoje em dia, quando os missionários estão em campo, a gente abençoa eles, os recebendo em casa, lhes servindo almoço, ajudando na obra missionária também. E fazendo isso de coração, o Senhor não vai nos desamparar e não vai deixar faltar aquilo que precisamos, e o Senhor vai poder, o Senhor vai poder, realmente vai nos abençoar, de forma que a gente não vai poder contar todas as bênçãos. Correto? Temos que realmente ajudar, magnificar nosso chamado, seja ele qual for. Não existe chamado grande ou pequeno, alguns têm responsabilidade maior, porém podemos ajudar todo de coração, poder, mente e força, que mais importante é como nós exercemos e cumprimos com o nosso chamado. O versículo 5. E continuarás a invocar a Deus em meu nome, e a escrever as coisas que te serão dadas pelo Consolador, e a explicar todas as Escrituras à igreja. O Consolador é quem? O Espírito Santo. E realmente também temos que procurar ser obedientes para termos a companhia do Espírito Santo, e como ele fala aqui, né, e vai ser nos mostrado tudo que a gente deve fazer e explicar as Escrituras à igreja. Nós, cada leitura das Escrituras, a gente vai aprendendo ou reaprendendo algo. E é fundamental, importante a gente poder dar o devido valor às Escrituras. Aí o versículo 7 e 8. Pois tu servirás exclusivamente a Sião, e nisto terás força. Sê paciente nas aflições, pois terás muitas. Suporta-as, contudo, pois eis que estou contigo até o fim dos teus dias. Foi dado a Joseph explicado que ele, assim como as outras pessoas, iriam passar por provações. Todas as pessoas que servem a Deus, elas sempre vão passar por adversidades, ou seja, por desafios, por problemas. A gente viu, né? Como a gente viu com Jó, com Moisés, com os apóstolos, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Nunca é fácil, nunca foi e nunca vai ser fácil, mas realmente vale a pena. E ele diz aqui, para se nós temos paciência, para a gente suportar, porque fácil não é, não foi naquela época, não foi na época bem antiga, e agora então nós estamos realmente nos últimos dias, é que realmente não está nem um pouco fácil. Eu tenho minhas diversidades, minhas provações e desafios, você com certeza tem os seus e tal, mas eu procuro enxergar que sempre alguém tem provações e desafios maiores do que eu, e que se elas conseguiram suportar, eu também posso conseguir. Por isso que temos que exercer a fé. E a gente não pode duvidar do Senhor. A gente deve, nos nossos momentos de dificuldade, a gente deve se apegar ao Senhor para que a gente possa resolver tudo com sabedoria.
E os conselhos continuam, como magnificar o chamado, e explicar as Escrituras e pregar o Evangelho, porém sem falar em demasia, ou seja, sem falar além da conta. Lembra dos versículos da outra lição, que a gente não deve buscar a carne antes do leite, o leite primeiro, a carne depois, ou seja, começa pelos princípios, não, e vai se preocupando, né, em aprender e principalmente se preocupar com o arrependimento, que nós estamos sujeitos a falhas e a gente deve procurar se arrepender diariamente. E falou, né, que ele tinha que se gloriar no Senhor e não em si mesmo. O que significa isso? A gente deve se gloriar quando a gente faz algo, consegue fazer algo de bom, a gente tem que reconhecer que somos instrumentos nas mãos de Deus. A gente não deve se vangloriar ou achar que a gente é o melhor, ou que a gente é isso, ou que é aquilo. Às vezes a gente fica com tendência, a gente quer ser reconhecido, mas a gente deve lembrar que toda a honra e glória é do Pai Celestial e não é nossa. Versículo 12. E em todos os tempos, em todos os locais, abrirá a boca e anunciará meu evangelho como com a voz de uma trombeta, tanto de dia como à noite. E dar-lhe-ei uma força que não é conhecida entre os homens. Falando de pregar o evangelho, de anunciar. Os missionários fazem isso mais especificamente porque eles ficam 24 horas a serviço do Senhor durante o seu período de missão, os rapazes 2 anos, as moças 1 ano e meio. Porém, a gente deve também procurar oportunidades de proclamar o Evangelho. Hoje temos um meio bem eficiente e prático que é as redes sociais e tal. E a gente deve pregar o Evangelho. A gente deve ajudar as pessoas, a quem ainda não conheceu a igreja, a poder conhecer aí a igreja e também o Evangelho, para que essas pessoas também possam ser abençoadas e fazendo a igreja crescer, pregando o Evangelho, nós estamos colaborando para que aconteça logo a segunda vinda de Cristo. Que maravilha, hein? Então ele está deixando bem claro isso, tanto de dia como de noite, a gente sempre deve procurar uma oportunidade para pregar o Evangelho. E os irmãos que estavam saindo para pregar, lembrando que Samuel Harrison Smith, irmão de Joseph, foi o primeiro missionário, né, de tempo integral nesses últimos dias, e ele, como os outros, como até hoje, os missionários são aconselhados a levar somente o que é necessário para, para poder pregar o Evangelho. Então, eles não devem levar coisas em demasia, somente aquilo que vai usar. Agora, com o avanço da tecnologia, está bem mais fácil, né, de poder mostrar as escrituras, os filmes da igreja, a mídia em geral. Está bem mais fácil, mas sempre falo, porque o Senhor disse aqui somente levar o necessário, porque as coisas do Senhor são totalmente organizadas. Tudo do Senhor é perfeito e a gente deve procurar seguir esse conselho. Agora a seção 25, que é a revelação dada a Joseph Smith em julho de 1830, porque ele estava procurando a vontade do Senhor. E essa sessão mostra o que o Senhor tinha para Emma Smith, a mulher, a esposa do profeta. E já falamos, né? Naquela época a igreja estava sendo muito perseguida, como é até hoje. Às vezes a gente ouve alguma notícia de alguma invasão à capela, em algum lugar, ou de alguma violência, de pessoas que infelizmente se afastaram do Espírito do Senhor e deixaram o Espírito do inimigo se apossar delas para que elas façam aquilo que é errado e tal. Tem apostasia, sempre aconteceu, que a pessoa se afastar de Deus e se afastar do que é certo. Isso sempre teve, isso sempre vai ter até o dia da segunda vinda de Cristo.
E era uma época que eles estavam sofrendo uma perseguição de verdade mesmo, recebendo até ameaças de morte. Para você ter ideia, era uma época que as pessoas achavam que tudo era resolvido na base do tiro ou da faca, e era complicado. Mas eles suportaram todas as provações para poder levar o Evangelho adiante. E vamos ler os versículos 2 e 3. Dou-te uma revelação com respeito à minha vontade. E se fores fiel e andares nos caminhos da virtude perante mim, preservar-te-ei a vida e receberás uma herança em Sião. Eis que teus pecados te são perdoados e és uma mulher eleita a quem chamei. Esses versículos também sempre são específicos e também estão falando bem claro de fazer a vontade do Senhor, de buscar o bem de Sião, que é a igreja, e deixo essa promessa para ela, né? Teus pecados te são perdoados e você é uma mulher eleita. O mesmo conselho que foi dado e serviu para ela, Emma Smith, também pode ser aplicado a todas as mulheres. E essa semana, esses dias tivemos, né, o Dia Internacional da Mulher, estamos esses dias, né, comemorando o aniversário da Sociedade de Socorro, 183 anos da maior organização feminina que existe em todo o planeta. Olha que maravilha, que bênção. E sempre estamos falando no papel fundamental da mulher, que a mulher realmente ela é a suprema criação de Deus, que a obra aqui na Terra só foi concluída quando a mulher foi criada. Já olha só que coisa, tudo já havia sido criado, a terra, o mar, os céus, as estrelas, os animais, o alimento e tudo, mas só teve o complemento realmente final e total quando a mulher foi criada, foi posta aqui na terra. E sem as mulheres o plano de salvação não seria possível. Sem as mulheres não seria possível, vamos dizer, nada. Praticamente nada. Ou por que não dizer quase nada. Né? Concorda comigo? E olha só a promessa que ele deixou. Tanto serviu para Emma como serve para todas as mulheres também. E ela foi aconselhada ao que? A apoiar o marido nos seus dias difíceis. É importantíssimo. O Senhor sempre, quando a mulher ainda não havia sido posta aqui na terra, o Senhor deixou bem claro, a gente vê lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Quer dizer o quê? Para o homem ficar sozinho não é bom, o homem precisava de uma companheira, uma adjutora. E as mulheres elas têm esse papel fundamental e importante, que é apoiar seus maridos. Falando da época de hoje em dia também, a gente vive uma época que é muito difícil, o estresse é comum, é constante, os desafios e tal, e o apoio, o conforto que o marido encontra na sua mulher, na sua esposa, é fundamental para que ele possa suportar as provações, para que ele possa vencer os desafios. Você, homem que está aí me assistindo, você não fica feliz de verdade quando a sua mulher, quando a sua esposa te sorri? Eu particularmente fico e muito. O sorriso da esposa é algo realmente confortante, é algo revigorante e que nos dá forças para podermos seguir dia após dia. Então, e ela também, Emma Smith, ela iria explicar as escrituras e pegar a igreja conforme fosse revelado pelo Espírito do Senhor. E ele seria apoiado, ela seria apoiada por ele segundo a fé dela. Ela seria apoiada por Joseph Smith segundo a fé dela, e também você, irmãs, vocês irmãs também, são apoiadas também pela sua fé
Eu sei que geral as mulheres têm mais fé do que os homens e tal, você realmente poder admitir isso. E a fé é importante, a fé é o princípio de tudo. Todas as escrituras, sem exceção, a Bíblia, o livro de Mórmon, agora Doutrina e Convênios, a Pérola de Grande Valor, e mesmo nas conferências a gente sempre vai ouvir falar a respeito de fé. Fé é a base, sem fé não tem nada. Sem fé é como se não tivesse chão e só vai cair num abismo. Mas com a fé a gente se firma um alicerce e se fortalece. O versículo 10. E em verdade eu te digo que deverá deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um mundo melhor. O que ele está falando nesse versículo aqui? Esquecer as coisas desse mundo. Não é errado a gente querer progredir, a gente querer procurar estudar para poder ter uma vida melhor, para poder ter um salário melhor e assim proporcionar um conforto melhor a nós mesmos e a nossa família, mas que a gente não deve fazer das riquezas do mundo o nosso foco, o objetivo. A gente já falou sobre isso, ressaltando, as escrituras falam, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a gente viu lá em Timóteo, mas que a gente deve seguir a fé. E a gente deve sempre fazer a vontade do Senhor em primeiro lugar, para depois querer procurar aí fazer e também poder usar de nossas bênçãos, de nossos bens materiais para poder ajudar e abençoar a vida de outras pessoas. Fazemos isso, por exemplo, através do dízimo e das outras ofertas, certo? E também fala, né, o mundanismo, ou seja, deixar as coisas do mundo. A gente vê que o mundo ensina tudo que é errado, tudo que é diferente daquilo que o Evangelho ensina. Então, tudo que a gente vê que está em desacordo com as Escrituras, nós não devemos seguir, não devemos apoiar. Ah, mas é coisa do mundo, está na moda, todo mundo faz. Não importa. O errado continua sendo errado, mesmo que todos ou a maioria esteja fazendo. E o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém ou poucas pessoas estejam fazendo. Isso nunca mudou e nunca vai mudar. E os conselhos continuam sobre como evitar o orgulho, andar em mansidão e ela apoiar o marido. Eu lembro que na primeira visita do presidente Hinckley aqui no Brasil, ele deixou o conselho bem claro, né? Para os homens, amem e apoiem suas esposas, tratem-as com amor e com carinho para que vocês possam ser dignos do sacerdócio. E para as mulheres ele também recomendou, irmãs, também sejam carinhosas, não gritem com seus maridos. Tá, gente, irmãs, deixando bem claro, isso foi o conselho do profeta, não é a palavra minha e irmão Ari. Isso são as tanto para os homens como das mulheres. Foi o profeta Gordon B. Hinckley, quando veio aqui a primeira vez, foi no estádio do Pacaembu, tem aquela famosa, perdão, do Morumbi, que tem aquela famosa depois que foi lá no Pacaembu, mas o profeta deixou bem claro isso, que a gente deve se apoiar. E a mesma coisa, é claro, também homens não devem gritar com a sua esposa. Aprendi com um companheiro meu que ele sempre falava uma citação, que marido e mulher nunca devem gritar com o outro a menos que a casa esteja pegando fogo. Tá bom? E fala na mansidão, porque com a mansidão a gente consegue estabelecer a paz. E com a paz a gente evita a discórdia. E sem discórdia, tendo tudo em paz, em amor, em harmonia, tudo fica mais fácil e essas coisas, a paz, o amor, a união, elas convidam o Espírito Santo a permanecer presente. Devemos realmente, o marido e mulher, marido e esposa, devem se apoiar um ao outro. A gente deve realmente se amar como o Senhor espera que a gente o faça, para que assim possamos ser uma família eterna.
E aí a seção 26 é uma revelação da Joseph Smith, Oliver Cowdery e John Whitmer, também em julho de 1830, que é uma continuação da seção 24, e que eles também deveriam estudar as Escrituras e pregar o Evangelho. Você deve estar me perguntando, mas por que fala tanto de estudar as Escrituras? Pelo seguinte, como a gente poderia ensinar ou ajudar alguma pessoa se nós mesmos não entendemos o assunto? Já pensou, você chega lá numa escola, seja do ensino básico, ou seja uma faculdade ou um curso, mas imagine a pessoa que vai estar lá ensinando o curso, ela não sabe explicar nada ou praticamente nada. Você ia sentir confiança, você ia ter respeito, você dizer, como é que eu vou estudar com uma pessoa que não sabe ensinar, que não sabe explicar? Então, a mesma coisa, a gente deve estudar as Escrituras para que assim a gente, mais uma vez, convidando o Espírito do Senhor a estar presente e para assim poder pregar o Evangelho. E o versículo 2 explica, né, o povo que deve levantar. Vamos ler o versículo 2, perdão. E todas as coisas serão feitas de comum acordo na igreja, por meio de muita oração e fé, pois todas as coisas recebereis pela fé. Amém. Esse versículo 2 agora sim, fala, né? Está explicando sobre o que? Da gente levantar o braço direito em sinal de apoio. Lá nas reuniões, quando alguém é chamado, sempre é perguntado, aqueles que apoiam, manifeste-se, levantando a mão e o braço direito em sinal de apoio. Quando estamos fazendo isso, nós estamos nos prontificando a apoiar a pessoa, seja independente do chamado que ela esteja recebendo, e a gente faz isso. É uma coisa que a gente vê, é dado por revelação desde aquela época até agora, e a gente levanta a mão em o braço direito em sinal de apoio. E mesmo Jesus Cristo, ele sendo cabeça da igreja, ele é quem dirige a igreja, é claro. Todos têm a liberdade de decidir ou não se vai apoiar as decisões, né, que a gente fala. O Senhor, ele não quer, voltando a dizer, nada forçado, nada obrigado. O Senhor quer a obediência espontânea, a obediência que é de bom gosto, a obediência que não é forçada. Ninguém vai te obrigar a estar lá na igreja, apoiar alguma pessoa e tal. Se for o caso, você procure o líder, se você tiver que falar alguma coisa, procure, mas sempre devemos procurar nos apoiar uns aos outros. Ah, a pessoa tem falha, não sei o que, todos nós falhamos. Como eu sempre costumo dizer, você com certeza, e ainda mais quem trabalha fora de casa, você deve ter desafios lá no seu trabalho. Pode ser o patrão, pode ser colegas, pode ser cliente, mas você não falta no emprego por causa disso. Ou falta. Você não falta porque você sabe que você tem que garantir o seu pão de cada dia para levar para você e para sua família. E na igreja também, é claro, a gente não é remunerado, mas se quisermos obedecer, receber uma bênção celestial, temos que viver uma lei celestial, temos que ter uma obediência celestial. A gente deve procurar sempre fazer a vontade do Senhor, tá? Essa foi a aula de hoje, espero que realmente você tenha gostado. Muito obrigado às pessoas novas que entraram esses dias e a todos que entraram, que permanecem inscritos no canal, que a você que deixa o seu like, que faz o seu comentário, agradeço de coração. E deixo essa aula em nome de Jesus Cristo, amém. E te convido, né, a orar sinceramente, a ver como o estudo das Escrituras nos aproxima do Pai Celestial. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima, tchau.